Olá, meu querido amigo médico veterinário, tutor de pet que acompanha a página aqui da Integrar. Com muita satisfação, né? Semana passada eu postei o caso do Dante, coloquei só uma foto, a gente ainda vai conversar bastante sobre isso, né? Que foi o nosso primeiro paciente piauiense, né? Com oclusão do ducto arterioso, que eu tenho registro. Gente, mas isso não é importante que ele seja o primeiro, segundo, décimo? Até porque nós na Integrar não realizamos procedimentos cirúrgicos. O que é que nós fazemos? Vamos conversar. Primeiro ponto, e isso é muito importante, entender o que é um ducto arterioso. O ducto arterioso é uma comunicação entre a artéria aorta e a artéria pulmonar, que na vida fetal precisa existir, porque o feto não tem os seus pulmões ainda em respiração, captando oxigênio. Ele capta oxigênio através da placenta da mãe. Dito isso, esse sangue que vem da placenta da mãe precisa ser desviado para que possa chegar na artéria pulmonar, até o pulmão, estruturas que possam levar oxigênio para a maturação desses órgãos, tá? Que dependem dessa circulação via artéria pulmonar. Dito isso, quando esse animalzinho nasce, precisa que esse ducto seja ocluído naturalmente. Alguns animais isso não ocorre. Então, quando isso acontece, várias situações podem levar a uma maior severidade ou menor severidade de sintomas, a necessidade ou não necessidade de procedimento cirúrgico, de intervencionismo, ocluir esse PDA, já que a natureza não fez, Deus nos deu o dom de realizar esse procedimento. E isso, meu amigo, é o mais importante, é a realidade, e temos um paciente operado. Segundo ponto, deve ser feito o diagnóstico o quanto mais cedo possível. Porque, como eu falei, dependendo do ducto, do diâmetro desse ducto e do fluxo, da pressão desse fluxo, volume desse fluxo, os pacientes podem chegar a duas condições. Na realidade, vamos colocar três. Uma carece de acompanhamento, mas geralmente não necessita de nenhuma intervenção. Saber quando não operar é mais importante que saber quando operar. Isso é medicina. Segundo ponto, tem ali uma importância. O que é que pode acontecer com esse animal se eu tenho um PDA de importância, maior importância clínica para o paciente? Duas coisas. Você pode ter um paciente que provoca, que vai levar essa condição a um hiperfluxo que leva a remodelamento cardíaco, aumento das câmaras cardíacas. E isso, meus amigos, ao final, vai levar a uma situação chamada edema pulmonar. E o edema pulmonar leva a insuficiência respiratória e morte. Em alguns pacientes, existe uma síndrome, né, que pode levar com que o paciente aumente as pressões do pulmão de uma tal maneira que o fluxo que naturalmente vem da aorta para a pulmonar, não naturalmente, né, gente, porque existe ali um ducto persistente, mas no coração ainda, né, de uma circulação normal, a aorta comunicaria com a pulmonar, porque a pressão da aorta é naturalmente maior do que da artéria pulmonar. Porém, se a pressão nessa artéria pulmonar sobe muito, o fluxo agora começa a vir da pulmonar para a aorta. Eu estou tentando falar da maneira mais tranquila, para que a gente não use tantos termos técnicos. Quando isso acontece, gente, essas duas situações são perigosíssimas. Primeiro, edema pulmonar, insuficiência respiratória e morte. E outra coisa, quando o shunt reverte, a gente vai ter sintomatologia como cianose, linguinha roxa, né? Desmaios. E aí, gente, nesse ponto, o paciente com shunt reverso é inoperável. Tá? Não é recomendado a cirurgia. Tá? Sabendo disso, o que é que nós precisamos agir? Diagnosticar o mais cedo possível. E aqui na Integrar nós temos capacidade para realizar isso. Porque o diagnóstico não é simplesmente diagnosticar. Nós precisamos diagnosticar o PDA, nós precisamos fazer a avaliação desse ducto, fazer a avaliação hemodinâmica, avaliar remodelamento, avaliar se esse paciente é apto ou não a realizar essa oclusão. E a saber encaminhar, ter os caminhos, orientar o tutor ao melhor caminho, pois a decisão é dele. Vai realizar o procedimento, não vai realizar o procedimento, de que maneira vai realizar o procedimento. Feito esse procedimento como o Dante realizou, entra uma segunda coisa, que é mais importante ainda, o acompanhamento pós-cirúrgico. No caso do Dante, apenas com 6 meses ele chegou à nossa empresa já com um leve edema pulmonar, câmaras cardíacas muito remodeladas. Nós tratamos esse paciente antes, ele foi até o local para realizar o procedimento, fez a oclusão, só que ele já tinha uma lesão, né, um pouquinho diferente
Tá? Quer dizer, gente, uma lesão um pouquinho mais peculiar. Com isso, agora no acompanhamento, nós estamos cuidando desse coração nessa nova situação hemodinâmica. Necessitamos entender. Avaliar antes, saber dar diagnóstico, saber ver a hemodinâmica, saber se podemos intervir e se intervirmos, o que é que nós esperamos do esperado, como nós tratamos. Isso nós fazemos na Integrar. Então, para não alongar mais esse vídeo, eu só quero dizer para você, tutor, e para você, médico veterinário, que é possível. Diagnóstico precoce. Então, tutor, filhotinho pode nascer com problema cardíaco. Conversa com seu clínico ou leva no cardio. Tá? Médico veterinário não acredita que só pacientes mais velhos têm doenças cardíacas. As enfermidades congênitas estão aí. Vamos parar dessa situação que só a partir dos 5 anos a gente avalia coração de paciente. As enfermidades congênitas estão aí. Essa é uma delas. Estenose pulmonar é outra, tetralogia tu falou é outra, comunicação interatrial é outra, interventricular é outra, várias malformações. E eu digo para você que hoje no Brasil, aqui em Teresina, nós temos, aqui na Integrar, toda a capacidade de diagnóstico e acompanhamento e parcerias importantíssimas com os melhores profissionais da América Latina e do mundo, para que possa te auxiliar nessa correção dessas enfermidades. Então, deixo isso como alerta. Lembre-se, é possível, mas precisa de um diagnóstico precoce. Precisa de um bom aparato de diagnóstico, pessoas apaixonadas pela cardiologia, pela ecocardiografia, com equipamentos que têm uma excelente capacidade de diagnóstico e paixão, tá, pelo que faz. E aqui na Integrar, paixão não falta. Então, sempre estejam contando com a gente para ajudá-los em qualquer situação. Dito isso, gente, um grande abraço. Até a próxima semana a gente conversa um pouquinho mais sobre esse caso. Vou procurar ilustrar um pouco mais dele para vocês. Fiquem com Deus.